quanto tempo leva para estabelecer uma rotina, né? Muitos livros que eu leio, eles falam que você leva entre 21 dias, né, e 30 dias para você estabelecer uma nova rotina. E realmente eu tenho percebido, para mim já faz 30 dias que eu estou nessa nova rotina do home office, rotina de ficar em casa, e aí essa rotina de fazer atividade com as crianças para suprir o tempo que eles estavam na escola, com alguma atividade criativa e tal, e para passar o tempo deles, né? E aí agora, 30 dias depois, eu me sinto muito mais acostumada. E a rotina também de acordar, fazer yoga ou alguma outra atividade física, uma meditação. Então, estabeleci uma nova rotina, porque antes a minha rotina é acorda, toma banho, vai para o escritório, pega trânsito todo dia, pega trânsito para ir, pega trânsito para voltar. E o assunto até, inclusive, em muitos momentos era o trânsito, né? E agora não tenho trânsito, então posso acordar um pouquinho mais tarde, posso fazer uma prática física que eu não estava fazendo, e aí posso trabalhar, posso almoçar em casa com os filhos, posso ter uma atividade com eles, né, no período do final da tarde para a noite. E essa nova rotina, no começo foi cansativa, foi confusa. Eu lembro de eu ter falado aqui um dia que estava muito cansada, porque era uma rotina nova. E aí, depois que isso se estabeleceu e que a gente se acostumou, e esses dias eu vi um treinamento sobre gestão de tempo, e o rapaz estava dando treinamento, ele estava falando que as atividades de casa ou com os filhos eles não roubam o seu tempo. Às vezes a gente acha que isso está roubando o nosso tempo, né? Estava falando, não, são atividades que precisam ser feitas, né? E realmente, depois que essa rotina foi estabelecida e esse tempo foi organizado melhor, já não é mais um desconforto, não é mais um incômodo, né? Então, eu acho que cada um tem um tempo. Eu acho que 21 dias, 30 dias ali é um tempo bom para estabelecer uma rotina e criar um novo hábito, né? Mas eu acho que também tem um pouco do tempo de cada pessoa, né? Eu levei um pouquinho ali uma semana e meia para poder me sentir mais tranquila, porque eu estava me sentindo muito ansiosa com essas atividades novas. Acho que foi mais ou menos isso, uma semana e pouquinho. Mas eu acho que cada pessoa acaba tendo um tempo interno, né, de adaptação às coisas, nesses momentos, assim. Parece simples ficar em casa, né? Ah, vocês só tem que ficar em casa. Aí acontece um turbilhão de coisas. Você fala, nossa, gente, ficar em casa, realmente estar em casa, ficar em casa, ser proprietária da sua casa em todos os aspectos e da sua família, é bem demandante, né? E a criação da rotina realmente é algo muito importante. Eu percebo que as pessoas que estão lidando melhor nesse momento são as pessoas que conseguiram criar uma determinada rotina, que conseguiram criar um determinado ritmo, mesmo que fora do comum, né? Então, acordando um pouco mais tarde, enfim, com algumas flexibilidades, mas que continuam nos seus ritmos, né? Então, acordar, fazer suas atividades da manhã, seja um esporte, um café da manhã, enfim, mais cuidadoso, e aí depois trabalhar ou cuidar da casa, depois almoçar, todos esses ritmos, né? Dormir, enfim. Quem conseguiu criar isso está se sentindo muito mais forte e fortalecido para lidar com essa quarentena. Quem ainda está com muita dificuldade de criar essa rotina e esse ritmo, já dá para notar uma ansiedade muito maior, uma preocupação muito maior, porque a rotina ela faz parte dessa questão interna de ritmo e controle, né? Então eu começo a respeitar os ritmos e os controles internos, mas isso depende de cada um criar isso dentro da sua realidade,
existem realidades e realidades, pessoas sozinhas, pessoas com grandes famílias, pessoas com pequenas famílias, pessoas que estão trabalhando em casa, pessoas que ainda estão trabalhando fora, pessoas que têm na família, que eu percebo isso que está gerando bastante conflitos, pessoas que dentro de uma família têm opiniões distintas quanto aos cuidados da quarentena. Então isso também está sendo uma grande discussão, preciso tomar quanto de cuidado. E aí, na família, existem algumas discordâncias, então, existem rotinas distintas dentro da mesma casa para diferentes pessoas, e aí é trabalhar também no respeito de cada fluxo, né? O que mexe bastante com a gente de poder respeitar o limite, a opinião e os valores de cada um, mesmo morando juntos. Então, está sendo realmente bem desafiador, muito desafiador. O que me ajudou muito nesse tempo, e eu acho que foi o que começou a me acalmar depois dessa 1 semana e meia, eu coloquei no papel. Eu gosto muito, assim, o papel para mim um tempo comigo mesmo e de organização das ideias, né? Inclusive, às vezes, dependendo de como eu me sinto, se eu escrevo, me dá muito mais clareza. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei no papel. Eu falei, tá, que horas que eu tenho que acordar para conseguir fazer as coisas que eu quero fazer? Porque não era nem o que eu precisava, porque eu queria fazer uma atividade física. Eu falei, tá, então se eu quero fazer uma atividade física, quanto tempo eu levo? 1 hora. Então, para eu me arrumar, tal, eu preciso de mais 15 minutos. Então, eu preciso acordar às X horas. E aí, coloquei lá no papel. E aí, esse tempo aqui de 1 hora eu vou dedicar para mim. Então, esse vai ser o meu tempo. E nesse tempo aqui, eu vou fazer yoga e meditação, por exemplo. E aí, depois tem o tempo do banho, o tempo do café e o tempo da leitura. Eu gosto de ler, então eu estabeleci um tempo para isso, né? Porque eu não estava conseguindo ler, eu estava me sentindo insatisfeita porque eu não estava conseguindo ler. Eu falei, então, para eu ler, eu preciso encaixar a leitura na minha rotina, né? E a minha rotina está bagunçada. Então, como eu organizo a minha rotina? E eu escrevi. E aí eu escrevi o tempo que eu ficava no trabalho, e eu escrevi o tempo que eu almoçava, e eu fui desdobrando essas coisas e encaixando nesses tempos. E aí depois eu estabeleci um tempo com os meus filhos, só para os meus filhos, sem celular, sem nada, porque às vezes a gente fica com os filhos, mas a gente fica no celular, a gente fica com a cabeça em outro lugar, e eu estabeleci um tempo para ficar só com eles, né? Porque aí é sem culpa, porque se você fica com o filho, mas fica no celular, depois fica com culpa porque estava no celular, e eu pelo menos me sinto assim. E aí estabeleci esses tempos, estabeleci um tempo com o meu marido, né? Porque é importante também ter esse tempo com eles. E aí eu fui me sentindo, isso foi me tranquilizando, porque como eu estava deixando muito solto, a hora dava para fazer uma coisa e a hora não dava, isso estava me incomodando. Então eu consegui me organizar e organizar melhor o meu tempo, estabelecendo essas rotinas como se fosse uma agenda. E eu fui escrevendo no papel. Então eu escrevi o que eu queria e eu não estava conseguindo fazer, e aí eu fui encaixando o que eu queria, mas eu não estava conseguindo dentro da minha rotina. Então é uma ferramenta boa, né? Agenda. E depois eu coloquei isso na agenda do celular e eu coloquei lembretes. Então o celular ele vai me dando lembretes e esses lembretes são gatilhos, né? São triggers na minha mente para falar assim, esse é o momento agora. E aí eu entro com profundidade nesse momento que eu queria tanto estabelecer. Então, cada um tem uma forma, mas essa foi uma forma que eu achei e tem sido muito útil, né? Ajuda. É interessante porque puxa de novo a responsabilidade para nós, né, da nossa própria agenda. Porque a gente tem a nossa agenda muito configurada pelo externo, né? Então, a gente tem o trabalho, a buscar a criança na escola, a um ritmo que algumas vezes é determinado pelo externo. E agora a gente está tendo que buscar um ritmo e uma disciplina muito voltada para o interno, né? Então, essa dica de você fazer a tua agenda, Bárbara, e você conseguir seguir, maravilhoso! Vitória! Uma dica que eu dei para uma paciente minha, que eu acho que é muito legal, é o livrinho da Vitória.
Então, à noite, de parar e falar, meu, o que eu consegui fazer? Porque muitas vezes é legal isso, né? Você fez e conseguiu fazer, putz, isso dá uma sensação de vitória mesmo, de conquista interna, o que é excelente. Mas algumas vezes a gente faz e falha, né? E aí, para não ficar com o peso da falha, ai, falhei, meu, falei que eu ia fazer ginástica, mas acordei tarde, que desgraça. É assim, chega à noite e faz, pô, tá bom, falhei na ginástica, mas o que eu consegui fazer? Sabe? E se a gente parar um pouquinho, a gente vai perceber que todo dia a gente conseguiu se superar em alguma coisa. E mesmo naquele dia difícil pra caramba, a gente conseguiu sobreviver. Então tem algo, gente, que a gente precisa sempre comemorar e sempre celebrar para ver o positivo e para a gente começar a olhar com orgulho para nós mesmos. Então, vamos estabelecer dentro dos nossos ritmos as nossas rotinas e vibrar quando a gente conseguir muito, muito, muito. É isso aí. É. Isso aí. Só de viver já é uma conquista, né? E todo dia a gente aprende algo novo, então comemora, comemora. Exatamente. Beijo. I never made it, but I know what it takes. Someone